Marcelo Erondino Cardoso, primeiro a entrar. Fez Então é isso. a lição de casa, hein? Oi? Ficou em casa, mas fez o dever de casa hoje. Então é isso aí, boa noite pessoal, começando mais um Troféu Debate. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Estamos no ar aí para mais um Troféu Debate, para falar um pouco dos últimos acontecimentos aí que vem permeando o nosso Avaí. Aqui comigo a Fernanda Chu, de volta aí depois de um longo e tenebroso inverno. Saiu do departamento médico e já está na transição, é isso? Mais ou menos. Mas um pouco mais de um mês ainda de gesso. Vai longe ainda, mas a gente faz um esforcinho para estar aqui. É isso aí. Aqui também o Vinícius Belo. E aí, Vinícius? Boa noite. Boa noite, Xavier. Boa noite, amigos do Troféu Debate. Não temos muita coisa para comentar aí nessa semana movimentada, digamos, que viveu o Avaí, com a eliminação na Copa do Brasil, troca no comando técnico e a vitória ontem diante do Joinville. É isso, nosso quarto elemento hoje, Felipe Silva. E aí, Felipe? Boa noite. O que tens a dizer inicialmente pra gente? Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda, Vinícius. Boa noite, pessoal que tá em casa. Como o Vini já antecipou, é a semana bem agitada, né? Esse início de ano agitado, né? Amanhã completa um mês de calendário, vamos dizer assim, né? O Avaí estreou dia 18 de janeiro e já fez 8 jogos, né? Então, já demitiu o treinador, já fez um bocado de coisa aí nesse período, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso mais pra frente aí. É isso, apresentados a Fernanda, o Vinícius, o Felipe, eu sou o Rafael e nós vamos até às 9h30 da noite, aí 9h40, para mais um Troféu Debate. E para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Vamos dar uma boa noite aqui já para quem entrou. O Marcelo Erondino, nosso membro também do Troféu Debate, hoje está em casa, mas já está aqui ligadinho. O Luan Silva também. O Diogo Campos, Thiago Roberto. Olá, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Contigo. Rodrigo Moisés também está aqui. Olá, tudo bem? Fábio Ricardo também. O Márcio Manuel Oliveira também. Leonardo Borges. Alexandre Fortcamp. Boa noite, fidalgos da mesa. Em nome do amor estou aqui. Em nome do amor. Ele sempre é um cara poético, né? Rosângela Serafim, a mãe do Vini, também está aqui. O Beno Kister, chamando a gente de cambada de Gaston. Priscila Costa, o Anderson Freitas, a Cátia de Paula também, um abraço para a Cacá. E o Leandro Silva também já está aqui. Vamos iniciar os trabalhos, né? Acho que hoje tem bastante assunto, mas no jargão jornalístico, né, Felipe, caiu a pauta, né? No caso, a troca de comando derruba todos os outros assuntos e passa a ser aí o assunto principal. Ainda não estreou o nosso querido Rodrigo, mas não tem como não falar da queda do Inácio, né? O Avaí perdeu para a Ferroviária na última quinta-feira, foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase, um resultado considerado aí pela grande massa havaiana um certo vexame, né? Já que a Ferroviária é um time da Série D do Campeonato Brasileiro, mas um trabalho que já vinha dando poucos sinais de evolução, culminou na eliminação e na saída do Augusto Inácio. Para ti, era hora de mudar mesmo? Inácio cumpriu o seu ciclo, como gostam de dizer os entendidos? Não, cumprir ciclo não, porque ficou muito pouco tempo, né? A gente não tá lá dentro do clube para saber tudo que rolava, né? Entre o Inácio, jogadores, diretoria, outros membros da comissão técnica, né? Só estranho assim, o Avaí ficou desde a saída do Alberto Valentim até a chegada do Augusto Inácio, foram 2 meses e meio, né? Ele ficou 2 meses e meio sem técnico. Teve tempo para pensar no treinador. Sim. Definiu que queria um estrangeiro, tanto que a primeira opção foi o Fossati, né? Aí o Fossati ficou naquela, vem, não vem, né? Acabou não vindo. E aí chegou-se ao nome do Augusto Inácio. E quando tu traz um cara de fora, né? Tu espera que ele vai fazer alguma coisa diferente no brasileiro, eu imagino, né? Que para isso traz alguém de fora. Que obviamente, embora todas as ligações entre Brasil e Portugal, culturais, linguísticas, ele tá vindo de outro país, né? Tem que se adaptar um pouco ao nosso futebol, ao nosso país. Não teve nada disso, né? Aí pouco mais de um mês de trabalho efetivo, assim, né? A micro pré-temporada e jogos, o cara foi demitido.
Eu concordo assim com que o time não estava jogando bem, não vi assim muita evolução. Acho que algumas coisas ele tem razão, que ele pegou, né, um elenco de bons jogadores, mas muitos ainda fora de forma, voltando de lesão. Ele foi ganhando aos poucos os jogadores, né? Ele queria o 9 e o 9 não tinha, o 9 jogou ontem e fez o gol, né? Mas assim, se tu me perguntar assim, sem saber de tudo que aconteceu lá dentro do clube, eu acho precipitado, porque um projeto para uma temporada não pode assim, né, do nada terminar em 7 jogos. Mas imagino que alguma coisa grave deve ter acontecido para encerrar tão abruptamente assim acredito não ter, apesar do fraco desempenho em campo, na minha opinião também, acho que muita gente concorda, apesar disso, acho meio abrupto, assim, 7 jogos e demite o cara. Ainda mais vindo de um clube, né, onde o Batistotti tem tido nos últimos anos bastante paciência com os treinadores. Sim. A gente lembra que ele manteve o Claudinei no cargo contra todas as previsões, manteve o Geninho, o próprio Valentim, ele sempre deu... O Valentim saiu porque quis, né? Sim. Pagou a multa. E ele, inclusive, né, fez declarações emocionadas ao Valentim na época e tal. De 2016 pra cá, só teve a demissão do Claudinei, eu acho. Além da agora do Augusto Inácio. Pós saída da Copa do Brasil, né? Sim. Em 2018. Porque o Geninho se demitiu? O Geninho se demitiu. De não demitir técnico, né? Eu não demito técnico. Sim. Então, assim, Vini, no final de semana, eu conversei com meu querido amigo Mozart Maranhão. O Felipe conhece bem também, treinador, conhece muito do Riscado. E jogou na base do Avaí, sabia isso? Jogou? Ele não te falou isso aí? Não, nunca me falou. É nosso colega do IFSC lá em Araranguá, ele jogou na base do Avaí. Mozart, será que jogava por música? Jogava por música. Compunha bem as jogadas. Mas enfim, eu tava falando com ele sobre o trabalho do Inácio e trabalho de treinadores em geral, e ele falou, olha, cara, trabalho bom aparece rápido. Assim, claro, quando se pede tempo, é tempo para ter um trabalho consolidado, vamos dizer assim, né? Para cobrar resultado, enfim. Aí sim, tá, beleza, vamos pegar uma amostra maior. Mas um bom trabalho com pouco tempo, 2 semanas, 2, 3 jogos, tu já vê alguma coisa. Tu já até me lembrei a época em 2016, quando o Silas saiu, o time da Avaí era um emaranhado em campo e assumiu o Claudinei, que logo deu uma... Sim. Né? 2, 3 jogos já via que tem um negocinho ali, entendeu? Tem alguma coisa para fazer. Tu acha que... O que mostrou o Augusto Inácio nesses 7 jogos, Vini? Eu acho que, em primeiro lugar, a saída prematura do Augusto Inácio é a confissão formal de que o Avaí cometeu um equívoco. O equívoco que foi cometido pelo Avaí foi contratar um treinador sem saber absolutamente nada sobre ele. Esse é o primeiro ponto. E aí vai também na direção do que o Felipe falou, isso é uma culpa do Avaí e não do Augusto Inácio, que tem o seu estilo, o seu jeito de treinar, as suas peculiaridades, das quais o Avaí não conhecia, né, em nada. Então até a gente estava conversando antes aqui, qual foi a pauta inicial? Um treinador estrangeiro. Por quê? Qual é a ideia de jogo? Qual é o projeto? Qual é o estilo? Essa definição não existia. Existia uma prioridade em contratar um técnico estrangeiro porque é a moda no Brasil, né, por conta de trabalhos bem-sucedidos aí de Jesus e Sampaoli. E o Avaí quis entrar forçadamente nessa onda e procurar alternativas, né? E aí apareceu o Augusto Inácio, provavelmente indicado por um intermediário, enfim, sim, aproveitando essa onda do Jorge Jesus no Brasil. E o Avaí optou por ele sem conhecê-lo. E isso não é difícil de conhecer em pleno século XXI, com a internet, enfim, a carreira do cara está aí. É só pesquisar e só ver. Não foi surpresa o trabalho dele. A própria opção por 3 zagueiros, depois de um início tentando jogar no 4-2-3-1, a maioria das temporadas ele jogou com 3 zagueiros, né? As temporadas nos times portugueses e também no exterior, né, em outros países. Então é o estilo dele, né? E é um estilo extremamente questionável em termos de resultado, né? Isso a gente já tinha abordado lá atrás, né? Não foi surpresa nesse sentido. Eu concordo muito com o que disse o Xavier e o amigo Mozart, que um bom trabalho dá para sentir, não em termos de resultados em si, mas a evolução desse trabalho começa a demonstrar em campo algo diferente.
E com o Inácio, não. Com o Inácio, eu senti o inverso. O Avaí estava bons 20 a 30 minutos no Clássico, sim, bons 10 minutos na Ferroviária, os primeiros ali. Sim, exatamente. Mas muito lampejo e pouco trabalho consistente. E mais, lampejos individuais, quando na esfera tática, na minha opinião, pra mim era uma bagunça completa. O esquema de 3 zagueiros totalmente incompatível com o elenco, mais do que a falta de extremos, enfim. Enfim, são milhões de fibras rápidas também. Fibras rápidas, enfim. Milhões de problemas na minha avaliação, mas eu acho que não foi só a questão do resultado que motivou a saída dele. Acho que mais importante do que isso, claro que a gente não tem tanta base para afirmar, mas temos indícios de um problema sério de relacionamento da comissão técnica com a estrutura do clube em si, né? Não somente jogadores, enfim. Mas eu sempre notei que o elogio à estrutura do clube se deu na apresentação oficial do Augusto Inácio, e de lá para cá são só críticas e cutucadas, né? Foram, né? Então isso certamente foi desgastando. Claro que é o estilo dele, e isso era obrigação do Avaí conhecer, por isso que eu acho que o Avaí errou nesse sentido, né? Então o Avaí paga por essa escolha equivocada de contratar um treinador sem conhecer, sem saber o seu estilo de jogo, e contratar por essa onda de treinadores estrangeiros sem embasamento. Então, o pessoal fala muito das reclamações dele, né? Eu acho até que pegar os últimos 3 jogos, ele deu uma amenizada boa, assim, né? Eu concordo, eu acho que ele passou do tom algumas vezes, quando falou do Wesley, por exemplo. Depois ele explicou que, mas essa palavra em português, caráter, ele falou, né? Faltou caráter. Em Portugal tem outro significado, né? Beleza, outro contexto. Sim, sim. Mas eu acho que, se foi isso, tem 2 pontos, né? Se foi as declarações dele, a relação com o jogador, acho que tem 2 pontos. Primeiro que, se for isso, alguém tem que chegar nele assim, Augusto Inácio, tu tá vindo de fora, a gente quer aprender um pouquinho contigo, né? Mas também tu tá no Brasil, né? Então dá uma segurada, e aqui assim, conversa com ele. Eu acho que tenho a impressão que houve essa conversa, porque ele deu uma... Quando o Criciúma, quando perdeu, ele falou, não, a culpa é minha, tal, não sei o quê. Ele deu uma segurada, assim, nas declarações, né? E o outro ponto é que, assim, daí, se saiu porque o jogador ficou bicudo, cara, aí nós vamos viver trocando treinador, né? Porque o jogador brasileiro não pode nada, assim, não pode falar, não pode criticar, não pode não sei o quê, então não tem que botar as mães de cada um pra treinar o time. Não, porque... E assim, e a gente ouviu muito falarem isso, né? Não, mas aqui é diferente, aqui e tal. Mas a gente quer mudar isso aí, né? Exatamente, quando tu traz um cara pra romper uma certa cultura... depois tu não pode demiti-lo exatamente porque ele tentou, né, romper com essa tal cultura. Eu acho que... Eu confesso que não vi assim tanta polêmica que ele tenha falado. Uma ou outra, às vezes que ele passou do tom, mas assim, eu sempre reparei que quando ele falava de algum jogador ou do comportamento do time, ele sempre emendava ao final, dizendo que mas isso é trabalho do treinador, vamos trabalhar, vamos arrumar e tal. Mas enfim, dizem que a situação lá dele azedou. Mas Fernanda, o que tu acha? Na verdade, assim, né, o equívoco houve, é fato. Demitir um treinador início de temporada, após 7 jogos. Raramente não, aqui no Brasil acho que já tem mudado bastante, né? Mas geralmente tu vê isso mais pro final do campeonato, quando o pessoal quer escapar da degola, essas coisas. Então daí tu já muda, tem que mudar logo, e assim vai. O que eu vejo o Avaí trouxe o Augusto Inácio na onda do Flamengo, da onda do Jorge Jesus, isso é nítido, é claro. Foi por isso que ele veio, foram atrás de um português. Primeiro foram atrás do Fossati, não deu, era muito caro, queria trazer toda a equipe dele, enfim. E logo foram atrás desse português aí, indicado, sei lá por quem, dizem que o Jorge Jesus indicou pro presidente, né? Ele mesmo falou, não sei se de fato ocorreu ou não. Na verdade, o empresário do Jorge Jesus é o mesmo dele, assim, então, deu essa indicada. Aí foram atrás, aí o que aconteceu? O Avaí achou que todo treinador português é o Jorge Jesus. E ele provavelmente também achou que todo time brasileiro seria o Flamengo. Porque... para ele ficar também tão contrariado já nas declarações iniciais dele, é porque ele também não estudou nada do que era o Avaí, então. Né? As negociações foram às escuras, não sei.
Porque ele tinha que saber quem eram os dirigentes do Avaí, eram Marquinhos e Diogo, quem eles estão trazendo. Ele não foi atrás, então, dos jogadores que já tinham vindo antes dele. Da montagem do elenco. Na montagem do elenco, ele não participou. O elenco Fossati era a bola da praticamente estava montado. Como, só um parênteses, Fernando, desculpa te interromper, mas a gente passou o ano passado inteiro com essa dicotomia. Não, esse foi o Geninho trouxe, esse fulano, tipo, ao que tudo indica, para 2020, ninguém que ficou aí foi o Inácio que trouxe. Só então, o Vinícius, né? Eu acho. Jaú, que foi indicação dele. Mas enfim, é um jogador, né? Não é o elenco do Avaí que foi indicação do Inácio e agora ele foi embora. Também um ponto tem peso, positivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Só que eu acho que é erro de estratégia, porque daí então quem trouxe o treinador não foi os mesmos que contrataram e ao que tudo indica, desde o início houve um choque, sei lá, do que ali dentro, porque a gente está analisando algo que chega pra gente. Então, realmente, a gente não sabe o que acontece no dia a dia. Mas todas as notícias que estão envolvendo e o que está se transparecendo é que o que o português queria não é o mesmo que o Avaí queria. E aí, se o português queria treinar de manhã, o Avaí não quer treinar de manhã, eu falo Avaí, jogadores, e todo mundo que respaldou eles não quererem treinar. Não sei se é verdade, estou falando de um fato que a gente leu hoje de um jornalista, né? Acho que português. Sim, lá de Deixa eu até ver o nome Portugal. Dele aqui, é um rapaz. Castro. Ele faz o troféu debate do esporte. Então, nosso colega de Portugal analisou a versão, acho que do Inácio, da saída do Inácio. Sim, é toda a verdade? Eu acredito que não. Sim. É a versão do Inácio, assim como tem a versão do Avaí. Mas a verdade está ali, em alguns pontos, assim, né? Entre os dois. Agora vem o Rodrigo Santana. É outro chute? É outro do nada? Ao que tudo indica, já não. Porque o que tem sido falado é que esse veio da lista lá da indicação do Diogo e do Marquinhos. Que é quem que foram os que montaram o elenco. Então, assim, agora eles vão poder ser cobrados também pelo... Sim. Pelo técnico. Que eu já acho que um pouco eles podem ser cobrados também, porque eles deram o aval, né? Sim. Eu não sei como é que foi a responsabilidade contratação. É compartilhada. Claro. Eu não sei como é que foi a contratação do Inácio, né? Tipo, o presidente vai lá e diz, eu tenho esse cara e chega e acabou, é isso? Ou deu a possibilidade de vocês terem o direito de dizer não? Todo mundo tá colocando no colo do Batistotti, assim, né? Mas pelas informações, até o Diogo falou isso em entrevista na concorrência, no Grupo VEG lá, no programa que tem o Miguel Livramento. Abraço, Miguel. Falou que chegou o nome, né, do Augusto Inácio, pelo que eu entendi, chegou via o presidente mesmo, contato de empresário, mas que o departamento de futebol, o setor de futebol avaliou, conversou com ele, né, fez entrevista à distância, analisou jogos. Então, assim, não foi assim, pelo que eu entendi da entrevista, não foi assim que o Batistotti chegou e é muito fácil colocar no colo do Batistotti. Pois né? se ele deu a opção de pode não ser esse, então a gente pode cobrar do departamento técnico. Agora, a gente está analisando o que a gente conhece do presidente do ano passado. Que geralmente ele não dá opção. Claro. Ele é aqui e claro deu. Também que tem um peso diferente o presidente do clube chegar com um nome, tipo, avaliem esse nome aqui. Ou o próprio clube ou o departamento de futebol compreender que essa é a melhor escolha. É diferente, mas se deu aval também tem responsabilidade. Claro. E falando em responsabilidade, pelo menos uma das coisas que a gente sempre criticava no Avaí, né, e que a gente vê diferença esse ano, é a questão da convicção. Né? Antes as contratações elas eram feitas meio à revelia, então um jogador foi um que trouxe, o outro foi o outro que trouxe. Ano passado tivemos o lendário caso dos 3 goleiros, né? Inédito na história moderna. Esse ano não, a gente vê uma convicção, um padrão de contratações, e acho que também é importante, além de ter as suas convicções, não ser refém delas. Então, se o clube viu que o trabalho encerrou, que o ciclo chegou ao fim, né, ou que não ia evoluir, e decidiu que era hora de trocar e para um trabalho melhor, beleza, acho que é isso aí. Eu acredito que já tinha pressão, né? Eu acho que tinha pressão desde de perder a Recopa lá pro Brusque.
Ali eu acho que já começou uma pressão completamente desnecessária, que a gente já debateu aqui. Então já vinha uma pressão ali dentro, e eu acho que o presidente não conseguiu segurar com a eliminação do Ferroviário. Porque se a gente tivesse passado, eu acredito que não teria sido demitido. Sim. E daí que daí que vem a não convicção também, né? Que é resultado. O Brasil é resultado. Inclusive as coletivas que mais chamaram a atenção foram justamente nesse início, né? Com a derrota do Brusque, teve aquela matéria para uma televisão portuguesa à distância, que ele reclamou, muito fácil a bola, a bola, muito fácil avaliar por que o Avaí perdeu contra o Brusque, ele elencou várias críticas, né, na verdade, a um planejamento que foi executado, porque me passaram que tinha que ganhar o jogo, né? Então, esse tipo de comportamento desde o início, eu acho que gerou um desgaste ali, por mais que se discuta, pouco de sensibilidade demais, né, com algumas colocações, mas acima disso eu acho que não é só um estilo estrangeiro, eu acho que é o estilo dele próprio, que já era observado em outros clubes, né, e a questão da análise tática e técnica dele como treinador, a gente pode avaliar pelos últimos trabalhos realizados, e tudo isso o Avaí tinha na mão para avaliar. E os últimos trabalhos realizados por ele foram péssimos, né, na verdade. A gente trouxe até informações sobre ele. Não era muito animador, assim, também, né? Ele viveu de lampejos, então ele tem um título lá no final dos anos 90, né? Foi o começo da carreira 2000, dele ali. Depois um da segunda com o Beira-Mar, depois uma taça da Liga, né? Com o Moreirense. Enfim, uma taça alternativa, na verdade, né, que os times inclusive usam. Mas ele não é um cara de grandes trabalhos. Sim. 3, 4 temporadas no mesmo clube, ele quase não fez isso ao longo da carreira, ou se bobear não fez. Pouquíssimos jogos, né? Poucos jogos, então, enfim, tudo isso já meio que se sabia o que ia se esperar, mas o Avaí deu o aval, deu o voto de confiança e a gente sabe que pagou, né? Pagou pelos seus erros. Queria voltar no caso aí do jogador ficar bicudo, porque é o seguinte, não vai ser a primeira vez nem a última, assim, né? Que o jogador ficar bicudo e tal. E por isso que eu acho que se a avaliação for de que vimos 7 jogos, vimos treino, não vai evoluir isso aqui, aí, como diz o sábio, né, o Avaí tem profissionais capacitados. Eu acho meio cedo, mas tudo bem. Agora, volta aquele tema de jogador ficar puto com o treinador, assim, alguém tem que resolver esse problema assim, no seguinte, alguém tem que... É gestão de grupo, assim, claro. Gestão de equipe, vamos dizer assim, para usar um termo mais... corporativo. Até foi uma coisa que a gente conversou na pré-pauta, né? Uhum. Tu até trouxesse isso, né? De que, das reclamações e da rusga que teve entre ele e os jogadores, vamos analisar um pouquinho. Peraí, os jogadores estavam reclamando que ele era rígido, que ele cobrava muito e que ele fazia treino de manhã. Ponto pro Inácio. Né? Se é isso, é ponto pro Inácio. Se é isso, é ponto pro Inácio. Não, se ele faltou com respeito nas declarações, ou a declaração disse do que Wesley, não deveria... por exemplo, que eu achei que ele passou do tom. Aí se o Wesley ficou puto... Ponto pro Wesley. Aí vai ter 2 caras no departamento de futebol. Esse cara tem que chegar, na minha visão, assim... Wesley, o que houve? Falou tal coisa, fiquei puto, não gostei. Então chama os 2, vão conversar. Vão resolver essa situação. Tanto que ele se retratou até, né? Sim, depois ele falou. Então, porque daqui a pouco vai fazer de novo, aí vai mandar o técnico isso, um time de futebol tem aí 30 jogadores. O jogador de futebol é um pessoal vaidoso. Né? Então, assim, uma hora ou outra, por mais que o Rodrigo tenha um perfil bem diferente, tem um perfil muito mais conciliador e tranquilo do que o Inácio, o Rodrigo não vai agradar todo mundo. Alguém daqui a pouco vai ficar com alguma rixa lá dentro e aí o departamento de futebol tem que resolver essa bucha aí, né? Não sei, aí tem profissionais para isso. E como em qualquer clube. Como em qualquer clube. Não é particular do Avaí, né? Então... mas assim... Arrematando, eu acho que o trabalho venceu, não se via evolução nenhuma naqueles 7 jogos que ele fez ali, só 2 vitórias, só 5 gols marcados, né? Então, e só em 2 jogos de 7, né? Então, de fato venceu, mas ficou no ar aí esse mau relacionamento, né, que ele tinha com jogadores e departamento de futebol, enfim, e com o clube como um todo. Passado esse turbilhão, a gente vinha falando aqui de convicções, né? O Avaí então decidiu mudar o seu rumo e já no dia seguinte aí à saída do Inácio, o Avaí anunciou o Rodrigo Santana como seu novo treinador. O
O que achamos, Vini, do Rodrigo Santana? É uma aposta, sem dúvida. Acho que o estilo de jogo dele tá certamente conhecido do departamento de futebol. Não é um estilo de jogo muito propositivo. Claro, a amostragem é baixa, é pequena, porque ele desenvolveu poucos trabalhos efetivamente como nos profissionais, né? Ele teve uma campanha muito boa na URT de Minas Gerais, onde era um time pequeno em face aos outros times da competição, então o futebol, de certa forma, reativo era natural naquela circunstância. Com o Atlético Mineiro, ele também pegou um time bem bagunçado ali do Levi. Um time que sofria muitos gols, então foi até, de certa forma, uma necessidade priorizar a organização defensiva naquele primeiro momento, né? Claro que depois ocorreram críticas no sentido de que ele praticava um futebol muito reativo. Teve até um jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, que tem a imagem, os 10 jogadores dentro da área ali, né? Então, espero que o Avaí tenha consciência disso, né? Do treinador que está contratando nesse primeiro momento. Mas, como eu disse, a amostragem é menor, né? O Augusto Inácio, por exemplo, tem uma vasta carreira como treinador, e que basicamente a carreira toda é pautada no esquema de 3 zagueiros defensivo, né? Então fica mais caracterizado assim, a ideia de jogo dele é essa. O Rodrigo Santana, ele faz o seu primeiro trabalho num conceito diferente, né? O Avaí, ele tem um protagonismo no Catarinense e na Série B do Brasileiro. O Atlético é um time grande, com grandes jogadores e tal, mas no contexto que vivia ali, não era um dos favoritos ao Brasileiro, não era favorito na Libertadores, na Sul-Americana, enfim. Era um time que precisava ser organizado naquele momento, e ele conseguiu no primeiro momento, e depois esse futebol começou a desaparecer. Teve alguns problemas de lesão, né, no elenco, enfim. Mas é uma aposta. A verdade é que é uma aposta. Esperava a contratação de um treinador com um pouco mais de bagagem, em especial... Eu não gosto de dividir esse negócio de Série B ou Série A do brasileiro. Eu acho que, no fundo, são torneios de futebol, só que um torneio igual a Série A, só com mais baixa capacidade técnica, né? Um torneio muito pior, por isso aparece mais a parte física, não porque a Série B é diferente, não. Mas, enfim, com mais mostras de sucesso, né? Com mais vencedor, digamos, na parte mais objetiva. Eu acho... No momento de contratar um treinador, também há um fator que é a disponibilidade, né? Então, assim, não há hoje um leque assim muito vasto, né? Tanto é que Argel botar na mesa aqui, vocês 4 vão escolher o próximo treinador. Quem escolheríamos? Quem está disponível aí para colocar? Quantos nomes teriam? Um Wagner Mancini, um Guto Ferreira, também são treinadores que certamente são mais caros. O Zé Ricardo, Anderson Moreira, um treinador caro. Anderson tá no Ceará agora, mas, E assim, tem isso, né? O Avaí, por exemplo, não vai tirar um treinador de ninguém. Sim, verdade. Não vai chegar no Criciúma e tirar o Cavalo, sei lá. Não vai fazer isso. Nem com um caro, nem com um barato, né? Enfim. Que fique claro, não estou pedindo o Roberto Cavalo. Mas não tem sido a praxe, né, hoje em dia dos treinadores, sempre tem aquela de terminar um trabalho, é muito raro troca no meio do trabalho. Tinha o Valentim disponível também. O Valentim estava na pista, é verdade. O Guto gosta de trocar também no meio. O Valentim estava na pista. O Guto já fez três vezes, né? Eu acho que sim. Do Bahia para... Fernanda, te agradou então o nome do Rodrigo Santana? Era o teu preferido ou tinhas alguém na lista aí? Sinceramente, eu nem cogitava esse nome, né? Quando surgiu, aí que a gente foi atrás e vai pesquisar, vai ver quem é o Rodrigo Santana, relembrar. É o que os colegas já falaram, é uma aposta, não tem muito o que falar. A gente tem uma base do Atlético Mineiro do ano passado. Tá, então a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. A gente pode olhar ele meio vazio e dizer, tá, ele estava no G4, conseguiu chegar no G4 e quase ficou na zona de rebaixamento. Então a gente pode olhar para esse lado e dizer, tá, não foi um bom trabalho. O Atlético perdeu pro Avaí. Pois é. Então não o que é assim preocupante. O que é preocupante. Eu não sei se ele já estava cogitando uma negociação ali, de repente, né?
Mas assim, querendo ou não, a gente vai poder analisar aí daqui pra frente o trabalho dele. Eu espero que dê certo. Eu costumo falar que bons treinadores, eles têm que se adaptar também ao clube e aos jogadores que tem, né? Porque se for assim fácil, tipo, eu quero só chegar, eu vou chegar e vou dizer, não, eu quero o De Bruyne, eu quero o Agüero, vem pra cá. Aí eu também posso culpar de não, mas não me trouxeram quem eu quero. Enfim, eu acho que teve uma negociação e na negociação, eu tenho isso e vai ser assim. Eu não vou trazer mais ninguém agora, eu vou trazer, acho que até o Marquinhos falou isso na entrevista. Se trouxer, vai trazer mais pra frente, lá pra Série B, um ou outro jogador. Né? Então ele já tá vindo sabendo de toda a realidade. Não tem mais desculpa de dizer, eu quero um 9, eu quero um 10, eu quero... Então é isso aqui. Ou de dizer que não conhecia o futebol, não sabia que ia ter essa pressão e tal. Vai ter pressão. Vai ser pressão, porque o Avaí numa Série B é pressão. Pressão bem diferente do Avaí na Série A que a gente está acostumado a ver aqui. Sim, pode cair com 20 pontos. O Avaí é protagonista. Sim. O Avaí tem que ser protagonista e não é um outsider na competição. Isso. Agora, a Fernanda falou aí das informações, né? A própria Fernanda fez a produção aí pra gente, conseguiu contato com o Leonardo Bertozzi, lá da ESPN. Publicamos à tarde o comentário dele que ele fez sobre a passagem, né? A breve passagem do Rodrigo lá no Atlético Mineiro. Deixa eu ver se eu consigo botar para rodar aqui para a galera ver. Bom, falando sobre o Rodrigo, né, e a passagem dele pelo Atlético, que teve um começo muito positivo, né? Ele pegou um time bem desarrumado no final do trabalho do Levi Coupe, né, um trabalho bem fraco, e conseguiu rapidamente dar um ar de organização, dar um pouco mais de estabilidade, especialmente arrumando o aspecto defensivo, né? E ele é um técnico que, até pelo currículo dele de trabalhar em times menores, né, ele se sentia mais confortável preparando seus times para reagir. E acho que nesse aspecto pode ser interessante o que ele pode fazer no Avaí, né? Acho que o trabalho dele vai mais ou menos nessa direção também. É um time que não trabalha muito posse, tenta ser mais objetivo, mais dinâmico quando tem a posse de bola. No Atlético ele variou ali 4-2-3-1, 4-1-4-1, muito em função de ter o Elias, né, que pode ser tanto esse segundo volante quanto o homem da segunda linha. E um ponto interessante do trabalho dele, né, foi meio por acaso, mas foi a transformação do Jair no primeiro volante, né, de ótimo passe, ótima saída, quando houve a questão da aposentadoria do Adilson, né, que por um problema no coração precisou parar de jogar. Ele encontrou o Jair como uma solução. Inclusive a lesão dele acabou sendo coincidindo ali com a queda de rendimento do time, que acabou depois resultando na saída do Rodrigo. Acho que é um técnico que pode melhorar ainda a questão da formação do jogo ofensivo, né? Acho que nesse aspecto ele ainda é um técnico que pode melhorar, que pode evoluir. Mas acho que não dá para discutir que os times dele são bem organizados, são taticamente arrumados. Alguns excessos, né? Teve aquela imagem do jogo com o Flamengo no Maracanã, que o Atlético em alguns momentos chegou a defender com 10 dentro da própria área, né? E isso pegou um pouco mal naquele momento. Mas acho que ele é um cara que você vai esperar basicamente isso dele. É um cara que vai organizar o time, mas que no aspecto de criação de jogadas, de repertório ofensivo, ainda tem bastante que crescer. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho aí na Avaí. Beleza? Então, muito obrigado, um beijo, um abraço a todos aí. Tá aí, agradecendo então ao Leonardo Bertozzi por ter atendido a nossa produção, né? Deu um trabalho para conseguir o homem. A produção foi tua, né? Vamos deixar claro. Não, a edição. A edição. Que produziu a reportagem foi da Fernanda, mas acho que dá para ter uma ideia boa, né, do que ele falou. Acho que também temos que ser sinceros, né? O Avaí está trazendo ele pela passagem dele pelo Atlético Mineiro. O Avaí com certeza não está trazendo pelo que ele fez na URT, no Uberaba, enfim. No Pinheiros e Lages. No Camboriú, né? Camboriú. O Camboriú, ele inclusive começou a carreira aqui, né? Como treinador. Ele é jovem, tem 37, muito jovem. O Beno é fã dele. É por causa do Camboriú. Mas já acompanhava o técnico desde lá. O Beno é o único que acompanhou o início do Rodrigo Santana. Mas já tem uma década aí de o Rodrigo Santana, ele começa como interino, então quando cai o Levi Coupe, tomou 3-0 do Atlético do Cruzeiro numa fase da Copa do Brasil, o Levi caiu, né? Não, eu acho que não, foi no Mineirão. Na final do Mineiro, não? Não, ele disputou os dois jogos. Eu acho que foi o vexame na Libertadores, né? Tomou 4. Foi já com o...
Foi com o Não, Rodrigo Santana. Com o Rodrigo é que Santana. é entre um jogo e outro. Ele toma 3-0 do Cruzeiro, cai o Levi Tá. e aí assume o Rodrigo. Na reportagem que botaram lá no grupo Aham. hoje, é no Mineirão. Que Do Campeonato Mineiro, No quer dizer. Campeonato Ah, Mineiro. tá. Não. No estádio. Não Não é é no no, estádio. acho que não é no. Não sei, enfim. Deixa eu... Na Porque Copa do ele Brasil. não fez jogos do Dos- Campeonato Mineiro, o Rodrigo Santana. Eu acho que ele é o fez mata-mata a- da Copa do Brasil. Acho que ele fez a final, não sei. É... Vamos lá, ajudem aí, pessoal. O pessoal vai procurar aqui. Mas Aham. enfim, ele sai do Atlético em outubro do ano passado, tendo 41 jogos, 18 vitórias, 6 empates e 17 derrotas. Felipe, o que esses números ou outros números tu tenhas conseguido aí dizem sobre o Rodrigo Santana? 50 gols marcados e 50 gols sofridos, segundo Estatística. site Super Sport Minas Gerais. Olha, a gente faz um programa aqui, né, de basicamente torcedor para torcedor. Então a gente acompanha o que eu sei do Rodrigo Santana é que eu vi no Atlético Mineiro alguns jogos, né? Tenho certeza que lá no Avaí os caras têm mais informações sobre ele e acredito que estão vendo nele um potencial, né, crescimento futuro, porque esse cartaz do Atlético Mineiro, né, esconde uma carreira anterior em times bem menores, assim, né? Foi o nome do Camboriú, do Pinheiros de Lages, sei lá, tinha lá União Suzano, Juventus da Moca. As passagens dele como treinador foram essas, né? Poderia até ser, por exemplo, porque o Diogo conhece da base, mas o trabalho de base dele é só o sub-20 do Atlético Mineiro, que também é pouco tempo. Então ele não é um cara de carreira na categoria de base, né? Ele treinou durante aquele período, né? Ele foi mais auxiliar e tal. Então estão vendo nele um potencial que... É arriscado, né? Se a gente for pensar, é bem arriscado. O que porque- seria, vamos dizer assim, mais pé no chão? Né? Um treinador mais treinador consolidado. Um treinador mais consolidado, principalmente pensando retrospecto, em Série B. Retrospecto O Avaí de quer subir, é conquista. meta desse ano. Uma das metas já não foi alcançada, que é chegar à terceira, quarta fase da Copa do Brasil. Já Isso. fomos eliminados na primeira, o que significa muito dinheiro a menos. 2 milhões. Aham. Então, assim, tu tá correndo um risco, não sei se tão necessário assim, nesse momento. A gente poderia, de repente... Quando eu falo de amostragem, a gente pode fazer um comparativo, por exemplo, com o Maurício Barbieri, um treinador que também assumiu o Flamengo ali num período interino e teve muita simpatia da mídia, enfim, Sim. num certo momento ali. Não estou comparando estilo de jogo, mas comparando o perfil, né, de contratação. Depois disso, acabou demitido do Flamengo, mas tinha ali uma aceitação tanto da mídia quanto dos torcedores, né? E aí ele foi contratado, passou por Goiás, América Mineiro e CSA agora recentemente e fracassou em todos eles, né? Então a amostragem, o risco, na minha opinião, vem dessa amostragem muito baixa. Muito baixo. Muito baixa. Então é uma contratação arriscada. E aí ele vai pegar outro cenário. No Atlético, como vocês comentaram, ele vinha, né, de um momento muito ruim, um Atlético, um time meio que em reconstrução ali, né? E ele no seu primeiro grande emprego, né, como treinador. Sim. Talvez o Léo Bertozzi falou sobre isso. E eu não vi os 41 jogos dele no Atlético Mineiro, obviamente, né? Eu vi alguns jogos, assim. E não sabia também que ele ia vir para o Avaí, não fiquei marcando, assim, o atleta jogando assim, sabe? Mas fui ler, até ler algumas análises, né, de blogs e sites da mídia esportiva sobre o Atlético, lá de Minas também ali. E o pessoal fala assim que ele se adapta bastante, a formação, assim, a disposição em campo, ele se adapta bastante, assim, né? Depende do 4-1-4-1, Teve 4-2-3-1. vários modelos. O estilo é que não muda muito, assim, né? Não é muito assim de posse de bola, propor jogo. Até o número de gols marcados pelo Atlético com ele, 50 gols em 41 jogos, não é assim, a mixaria também não é muito, assim, né? O Atlético Mineiro é um clube... sei lá, se fosse o Goiás marcasse isso, tá, beleza. O Willian, ele até varia bastante, essa foi uma informação que o Erondino trouxe pra gente, né, Marcelo Erondino, de que ele usa vários tipos de formação, tática, então né? até nas conversas aí sobre contratá-lo, os jogadores falaram que ele é um cara que se adapta ao adversário, então ele estuda bastante o adversário e joga de acordo com ele e tal, então
Acho que é uma coisa positiva para ele. Acho que o fato dele estar pela primeira vez treinando um clube do tamanho do Atlético Mineiro pode ter dado a ele um ar mais conservador. Afinal de contas, o cara, né, imagina, tem 37 anos, ele assumiu meio por acaso, isso é verdade. Até a gente foi atrás da informação, a Fernanda tem razão mesmo, o Levi tomou uma goleada na Libertadores por Cerro Porteño, e aí ele assumiu interinamente, já nas finais do Campeonato Mineiro. E ele fica numa posição de interino, ele mesmo fala isso, até ontem estava ouvindo uma matéria com ele, de que ele foi sendo colocado ali como interino para o Atlético ter tranquilidade para trazer o seu treinador. Inclusive tentaram 2 nomes. O Jorge Jesus, inclusive, é um deles, tal, o Rogério Ceni. Então ele, tô ali no Atlético Mineiro, 37 anos, minha primeira chance num time grande, vou me preocupar em não perder primeiro. Sim. Né? Talvez tenha sido e aí o que o Bertozzi falou, né? Ele organizou minimamente um time que era totalmente bagunçado. O time demandava aquilo isso. que a gente até falou do Inácio, que ele não conseguiu nem demonstrar nada nesses primeiros jogos, o Rodrigo conseguiu ajeitar um pouco o Atlético nos primeiros jogos que ele assumiu. Então, isso foi dando... É claro que as vitórias depois, no início do Brasileiro, foram dando chance de ele ficar, chegou no G4, tudo. Né? Sim. Praticamente. E ele foi primeiro turno inteiro no G4. em junho, na parada. Na parada ele foi ele efetivado. Ele chegou à semifinal da Sul-Americana, ele perdeu nos pênaltis pro Colón, né? Colón. Isso. Mas aí o cara... Enfim, foi até basicamente o final do ano. Depois a sequência final é muito ruim. Ele até fala que o Atlético estava 6 derrotas preocupado seguidas, em duas frentes. Tinha a Sul-Americana, tinha o Brasileiro. Então ele teve que mesclar jogadores. O time era muito veterano. Né? Tinha jogadores ali, vários mais velhos que ele, inclusive. O Ricardo Oliveira, Leonardo Silva, Hever, Vitor. Elias. Fábio Santos. Tipo um vestiário pesado, assim, era do Atlético Mineiro. Gente criada. Então, ali ele acabou desandando um pouco a maionese e ele foi demitido aí numa sequência bastante ruim. Ele tinha ganho um jogo nos últimos 10. Tanto que ele termina com uma campanha pelo Atlético, né? 18 vitórias, 17 derrotas, né? Ele perdeu bastante já no final. Mas acho que me agrada o nome pela novidade, né? Acho que o Avaí, com o departamento de futebol atual, consegue romper os limites que a gente tinha sempre, os vícios, né? Tipo, pingava muito, era Geninho, Claudinei, Maria, aquele mesmo Silas, exatamente. Silas no meio da história. Tinha um clubinho do champanhe ali que se revezou, né? Então acho que dá uma guinada mais, vamos dizer, mais ousada com a chegada do Rodrigo Santana, eu acho. Tem uma pergunta boa do Jorge Júnior aqui, nosso querido Jorge Júnior, que é da concorrência, né, inclusive. Depois de fazer o jabá aqui, eu faço. Para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. A perguntinha do Jorge Júnior é o seguinte, né? Boa noite, turma. Parabéns pela resenha do Léo Bertozzi sobre o novo técnico. Pergunto, a paciência com o Rodrigo Santana será maior do que com a do ex-mister? Um abraço. Qual é o prazo de validade aí do Rodrigo Santana? Até é engraçado, eu ia falar sobre isso. A questão é, a meta do Avaí, eu acho que é mais a Série B do que o Catarinense, correto? Bom, não sei. Deveria ser, pelo né? desespero que tá pra ganhar. Mas o que me preocupa é um risco trazer o Rodrigo Santana, vai deixar de teste novamente o Catarinense e de repente lá na frente, só no final vai dizer, não deu certo, vai começar a perder na Série B e quando vê aquele emaranhado que foi o ano passado. Só que o ano passado não foi com técnico, né? Foi com jogadores, né? Vamos deixar pra Série B, vamos... Então a minha preocupação é realmente esse prazo. Qual é o prazo para se dar? A gente sabe que os times brasileiros vivem de resultado. Tem aquele período que a gente, mas está evoluindo, a gente vê que está evoluindo, mas daí dá 3, dá 4, dá 5 jogos, só evolui e não ganha. Acho que eu li ontem ou hoje, até o Arnaldo, jornalista agora que está na Sport TV, falou sobre o resultado, como é que é? Estéreo, do Fernando Diniz, que ele falou. Também, mas é de que time tem que ganhar, esse é resultado. Não tem essa de, joga bem, mas não ganha. Namora, mas não beija. Né? Então, assim,
A gente vai ter. O Avaí é um time que realmente tem paciência. Por isso que eu acredito que houve alguma coisa dentro do vestiário que tirou o Augusto Inácio. Não foi pelos resultados, não. Só pelos resultados. Só pelos resultados. O Avaí, ele vem de histórico de paciência com o técnico. Se tenha faltado certo respaldo aí ao Augusto Inácio, ao Rodrigo, né, Vini, não vai ter, né? Não vai ter essa falta de respaldo, porque todas as informações aí dão conta de que ele é o nome preferido aí pelo departamento de futebol que vai dar a ele tranquilidade para tocar o seu trabalho. Qual é a tua expectativa para essa chegada do Rodrigo? Assim como o elenco foi escolhido dessa forma, né, a dedo, como disse o Evandro até na última coletiva pós-jogo. Auxiliar Evandro. Auxiliar Fala Evandro. sempre o auxiliar. É verdade, marca registrada. O Rodrigo também foi escolhido a dedo, né, por quem pensou o futebol havaiano, diferentemente do Augusto Inácio. Então, a tendência é que que tenha uma paciência maior, né, com o trabalho, até pelo trauma de se demitir um treinador em 7 jogos, ou seja, não querer repetir essa fórmula de uma outra ruptura. Mas eu acho que o caso do Augusto Inácio é peculiar, né, é fora da curva. Como a Fernanda disse, o Avaí não tem essa tradição de demitir treinador, né, porque acho que existe o comentário genérico, né, até nacional, da imprensa internacional, enfim, o futebol brasileiro é dessa forma. Mas falta analisar o fato, né, que no Avaí não costuma ser assim. Então as pessoas dão muita opinião à distância, assim, digamos, né? Mas eu acho que vai depender muito da questão do relacionamento, né, que foi o que faltou com o Inácio, e acho que de adotar uma postura, uma estratégia de time. Como tu falou no começo do programa, um bom trabalho se observa desde cedo. Eu acho que é isso que o Avaí espera observar, né? Desde cedo um modelo pré-definido, né? Um modelo que se sustente, e eu acho até que é um modelo que, com todas as ressalvas ao Evandro, mas que nesse último jogo eu gostei da parte tática, assim, eu acho que é um caminho a se seguir. Depois a gente até pode abordar mais a respeito disso, mas eu acho que vai muito disso. Felipe, acho que o Vini falou de né, desempenho, resultado, etc. O que vai ser mais importante para o Rodrigo Santana nesse primeiro momento? O resultado ou dar uma cara, dar um estilo a esse time? Olha, só vai querer ganhar a Recopa Catarinense, então me leva a crer que quer resultados. Eu acho que ele pega um cenário bom para ele, porque é o seguinte, vai ter 2 semanas aí até o jogo contra o Tubarão, né, que é o próximo. Verdade. Não é isso? Dia 2, né, de março. Só dia, mais um dia segunda, agora, né? Passou pra vai segunda. ter 15 dias de trabalho. Tem o carnaval no meio aí e tal, mas ele vai ter ido. Cuidar agora, né? Os caras não podem mais sair aí. Carnaval em casa, hein, pessoal? Pois é, complicado isso aí. Mas vai ter 2 semanas para treinar, para pensar, não só treinar também, para ele pensar, né, no time. O Avaí, por uma incrível coincidência, pegou os adversários teoricamente mais fortes do início, né? Se pegar a classificação do ano passado do estadual, dos 7 primeiros colocados, o Avaí era um deles, né? Mas pegar os 6 times que vieram na sequência, os 6 o Avaí enfrentou até agora. Então vai pegar agora aí Concórdia, Tubarão e Juventus, que em tese são os times mais fracos do estadual. Ele tem tudo para conseguir bons resultados, né? Então ele vai chegar no mata-mata, assim, acredita-se, com bons resultados. E é ali que o bicho vai pegar, né? Aí, qual que é a grande turbulência que ele pode ter aí? Uma eliminação meio vexatória, nas quartas de final, precoce, perder para um time pequeno, estadual. Perder pro Figueirense, rival, essas coisas podem acontecer. Mas acho que ele não tem Copa do Brasil, que para nós é péssimo, é negativo, mas para ele não vai precisar se dividir até abril. A Série B começa em abril, maio ali, né? Então vai ter 2 competições, uma primeiro, a outra depois. Ele vai ter só o estadual para se preocupar, né? Então ele chega num cenário bem positivo para ele. É verdade. Não quero ser advogado do Inácio, mas assim, diferente do Inácio, ele vai ter um elenco já mais formado, em condições físicas melhores. Então, assim, ele tá com condições muito boas, assim, para fazer um bom trabalho no Avaí. Então, e vai ser um para trabalho... efeito de condições, desculpa, Fernanda, para efeito de condições, né? Para efeito de condições, vou repetir.
só tem um campeonato, então ele não vai ter que dividir forças. Já teria jogo da Copa do Brasil nesse meio, entre a estreia, né, dele lá contra o Tubarão, então até nisso o cenário ficou bom para ele poder não vamos ter ver o Águia tranquilidade, Negra, né? em casa. Oi? Não vamos ver o glorioso Águia Não. Negra. Pena. Não vamos. É que assim, é um trabalho pra ele desafiador também, olhando do lado dele, porque tirando o Atlético, como a gente falou, não teve passagem por nenhum. Então, é o primeiro trabalho dele depois do Atlético, então ele vai precisar se afirmar como um técnico também no cenário nacional. Porque teve... E é a chance dele fazer isso no Avaí. Aí a gente pode falar de esquema tático dele, que ele varia, tudo, mas assim, o que o Bertozzi falou pra gente é que é mais atrás, firma, organiza mais atrás e vai vindo pra frente. Até agora, em entrevista, o que a gente quer é o Avaí de frente para trás. Quer ofensivo, quer que seja ofensivo, quer propor jogo. Para o campeonato que disputa, o Avaí tem que ser... Não basta fazer só isso. Não bastaria fazer só isso. Eu discordo um pouco. Eu acho que o Avaí, sendo bem organizado defensivamente, e se a gente vê taticamente que os contra-ataques saem e que faça gol... Não o que está ocorrendo, que teve bastante ontem no jogo, e até 5-2 e não conseguiram fazer gol. E tem jogadores para transição rápida também. E né? a gente não pode esquecer que a gente precisa de uma organização defensiva. Sim, porque a gente leva susto em toda a bola alçada na área, ainda continua do ano passado um desespero. Não, então, e não só um conserto ali, como também uma definição, né? Vamos com 2 zagueiros e esses dois são o Fulano e o Beltrano. E assim, vai uma jogar o Capa, ressalvazinha vai jogar só. o Leonan, enfim. O nosso goleiro também, né? Eu acho Deu que bastante polêmica ontem, vocês acharam? Eu acho que sim, eu acho que ele tá bem adiantado. Não, eu achei que ele estava Não. bem adiantado. Nada. Ali ele tá embaixo do gol. Não, tudo bem, mas ele bem estava bonito, bem adiantado. Eu acho que ele tá... Já não é o primeiro que ele toma, assim, mais adiantado. Acho que tem que... Agora, só para voltando ali do Rodrigo, a gente, assim, não existe só o modelo de posse de bola, assim, para atacar também, né? O Avaí 2018 é um exemplo, claro. Não era um time defensivo, Longe mas disso. também não era um time de ficar... aliás, quando teve que fazer isso, não teve bons resultados. Quando jogou em casa contra Brasil de Pelotas, eu lembro, contra Oeste, Londrina... Quando deram a bola para o Avaí não sabia o que fazer. Assim, era Guga e Capa cruzando. Sim. 50 cruzamentos no jogo. E não é exagero, teve um jogo que teve 52, eu acho. E nada acontecia. Aquele Avaí 2018 era melhor quando ele era atacado e saía Renato correndo, Rômulo, Capa, todo mundo. A gente até até brincava que era o fora de casa muito era o melhor. time que famoso tinha vertical, né? Não, a gente até fazia a comparação com o basquete, era o time que parecia que tinha sempre 24 segundos no relógio para terminar a jogada, né? Ele, Sim. Mas era um time, fez 4-0 o CRB, fez vários jogos. Se funcionar, 3-1 no Guarani. Independe da estratégia. Ela tem que funcionar com os jogadores que tu tem, com a estratégia do técnico que tu tem. Nesse Nem sentido... todo mundo vai ficar igual o Manchester City com a bola. Não existe só um jeito de jogar, E né? mesmo assim tem jogo que perde, né? Sim, então assim, fica 90% com a posse de bola, também tem jogo que perde. Nesse sentido até é interessante uma fala do Mourinho que eu vi esses dias a respeito do ter controle do jogo. Que hoje se confunde muito ter controle do jogo com posse de bola. Né? Então existe a característica do elenco e o treinador tem que identificar qual é a maior virtude do elenco. Né? Se o elenco ele pode controlar o jogo fazendo linha baixa, se defendendo bem, né? Quando tens bons defensores e o time adversário pode ficar cruzando bola na área o jogo inteiro por 3 dias que não vai sair o gol, ou que sair é um gol, enfim. E tem times que são mais voltados à posse de bola, tem times que são mais voltados a transições rápidas, então existem várias formas de controlar o jogo. Não, e várias formas de jogar, né? Eu acho que é um erro que se tem aqui no Brasil, que é essa ideia, assim, toda vez que tem um sucesso em algum lugar, todo mundo tem que copiar aquilo ali. Né? Então, como foi com o Reativo também. E como foi com o treinador, por exemplo, Sim. a gente já comentou aqui, mas... vários anos já, quando assim. o Carilli teve foi a fase Carilli, sim, brasileiro, todo time tinha que ter o seu Carilli. Aí o Tite, todo time um cara com história no clube. O Filipão também, Filipão. aí volta todos os... Aí agora a moda é o estrangeiro, por causa de um ou outro trabalho que deu certo. Aliás, a falasse do Carilli, é uma coisa que eu falar, acabei variando e não falei. Acho que a Fernanda falou que há uma chance aí pro Santana, né, pro Rodrigo.
É porque muitos desses caras que vieram nessa moda do auxiliar sumiram, né? Jair Ventura tá por aí, ninguém sabe. Barbieri O Zé rodou Ricardo ano também passado. tá de... O Zé Ricardo não aconteceu. Não aconteceu. Tá sempre de imigrante, assim, né? Até Mas tem o exemplo do Thiago Atlético, Largue, Thiago Largue. Thiago isso. Largue, Não parece foi que contratado. um ano e viu? meio. Tá, então, o Rodrigo também tem essa oportunidade dele se lançar no mercado assim como um treinador de ponta. Né? Voltar, né? Então tá, vamos botar o pessoal na conversa aqui, a Falar audiência bastante, tá né? nas alturas. Nós É. estamos empolgados hoje. O Beno aqui lembra que o Rodrigo vai ter mais tempo para treinar antes da estreia do que o Augusto teve na pré-temporada Exatamente. inteira. Verdade. São 9 jogos. O Eduardo Trindade aqui diz ele que desde que apresente um time organizado já será um grande avanço. O Gabriel Pianeser diz ele, acho que faltou ousadia ao Mister. Ele conseguiu fazer pior do que o básico. Coisas simples como pressionar a saída de bola são coisas que não vemos no Avaí há bastante tempo. Quem mais está aqui também? Acho que mais do que isso, Patrícia até a proposta, né, deu errado no seu conceito básico, que era a linha defensiva. Era uma peneira, né? Sim, a Patrícia Israel Constante, acho que é um perfil compartilhado. Única coisa que me agrada no Rodrigo é não ser o Claudinei ou o Geninho. O Fábio Ricardo Martins, falem do torcedor histérico que deu o tapa no drink do Capa e a cara de assustado dele. Já, se der tempo a gente vai tentar falar, vamos ter que falar do jogo ainda. José Carlos Silva Júnior, Maria e Claudinei só tiveram uma passagem pelo Avaí. Quem levanta esses nomes é a imprensa. Claro, tem o Geninho, que é o predileto do presidente. Maria teve duas, né? Maria 2012 teve e duas. volta em 2013. 2013. Quem mais? Bastante gente aqui. O Rodrigo Leite. Melhorar o Atlético em mau momento e com bons jogadores é mais fácil do que melhorar um time com jogadores limitados. Depende. mas o Só choque que é as diferente competições também, também né? são Isso. Competições são diferentes. diferentes. Né? Exatamente. Provavelmente o Avaí para as competições vai disputar, ele é maior do que era o Atlético ano passado Sim. na Série A. Exatamente. Ele é o segundo, não é? Da Série B em folha. Mais valioso. Mais Avaí valioso? em Eu acho elenco, que é o né? Avaí. Em elenco, é o vale- Avaí. O Cruzeiro elenco mais do- valioso. Rapaz, eu vi o jogo, eu vi o início, Patrocinense e Cruzeiro ontem. Cara, eu conheci Terrível. o Léo e o Fábio só, mas ninguém, cara. O Robertson, aquele que jogou no Avaí, tá no Sim, Cruzeiro, tá cara. no Cruzeiro. Tem uns pilares Não sabia ali Conhecia e três, o então, resto né? base, Aham. totalmente Sim. base. Assim. Eles estabeleceram um teto de R$150 mil, o que a julgar pelos últimos acontecimentos aí, agora soubemos que o extinto co-irmão quer trazer o Cleitinho de volta, né? E o Cleiton ganha R$190 mil Pra ficar perambulando. para aí. ficar perambulando em 5 anos de contrato com o Atlético Mineiro. O Eduardo da Trindade aqui, o Avaí saiu da mesmice, a torcida toda já estava com medo de reaparecer um Claudinei, Maria ou Geninho. Tomara que o Santana dê certo, mas com certeza pior que o Mister não vai ser. Não pegou o Mister, né? Também era O um Roberto erro. Alves O Roberto gostava. bem que tentou, mas não Ainda deu. bem que não pegou. Mas não deu. Não deu nem tempo de cantarem no estádio. Ah, eu ia dizer, não. Quê? Não deu nem tempo de Não deu, cantarem não. no estádio. Ele não ganhou, né? Não ganhou em Se tivesse casa. ganho a Eu- Recopa, de repente. Ganhou, ó. ganhou sem torcida, né? Se ele mete umas 3 vitórias em Acho que sequência, já já ali tava na- aqui, né? Aquele cara que tava lá no camarote, camisa do Avaí. Metade Flamengo, do Avaí, ah, metade do Aquele ia Ele- puxar. ele- Aquele ia puxar, porque é Esse ia puxar. uma paixão. Esse Flamengo, nunca vi disso. O Felipe Matos aqui, nosso CEO do Memória Havaiana. Inácio talvez tivesse mais sucesso como um diretor de futebol, trazendo novas ideias no planejamento e na organização fora de campo. Ele já foi, por Sabe o que eu sinal. pensei Mais do nisso que também? dentro de campo. O Avaí ainda sente falta de um nome mais experiente fora dos gramados, a despeito do bom trabalho de Marquinhos e Diogo. Isso, eu também acho que falta um nome mais cascudo. Acho que eles fizeram um bom trabalho na montagem do elenco, tá? Mas, por exemplo, essas coisas assim de gestão de elenco, acho que precisava ter alguém com mais cancha, né? O Marquinhos cancha. tem muita Ele já história foi- como jogador, mas é um novato como dirigente. E em agosto falou que não está preparado para o cargo ainda. E o Diogo tem uma trajetória na base e tal, mas futebol profissional é a primeira experiência dele. Sim. Seria interessante o Avaí ir atrás de não sei se tem condições para isso, né? De dinheiro mesmo. Alguém um pouco mais experiente aí nesse Não departamento vamos dar de futebol. muita ideia, porque pode ser que surja o Geninho de É Simão. quem ele queria. É o Então, sonho, por né? favor. É o sonho. Cara, mas É quem o Batistotti queria. why not? Why not? Não. O Geninho tem Ó, ganhou o clássico, tá? Hã? Abriu 2-0 lá no Vitória. Vitória 3 na anos B, sem ganhar o clássico. Bahia na A, com dinheiro a rodo, Aham. não sei o que. Aí, ó. E o, Ele e é- o pessoal do Bahia xingando o Douglas, a gente podia trazer de Ele, volta, ele né? é um gênio, ele é um gênio. Eu tô... O Geninho é... O Geninho é um gênio, literalmente.
O Diego de Souza tem uma sugestão importante aqui, diz ele até para Fernanda. Fernanda, agora que o Manchester City está fora da Champions por 2 anos, não acha que o técnico poderia ficar aqui esses 2 anos sabáticos? Ah, eu também acho. Camisa já tem, né? Guardiola já tem a camisa do Avaí. Né? Então, vem pro futebol. Vem que a Série B te espera. O Felipe Matos lembra que o Roberto Alves sugeriu o Jorginho? É verdade isso? Não vi, mas... Ou é o Gilmar Dalpozo? O Gilmar, eu acho que ele deve ter sido. O Vaguinho Dias. O Roberto se apaixona pelos caras que fazem 2 jogos pelo time pequeno estadual, ele já tá apaixonado. Agora Não, já assim, tem o Gersinho aí surgindo sim, também. Né? O do Marcílio? Do Brusque. Não, do Marcílio. Esqueci Egert, não sei. Não, e que não sei se tu que perguntar Egert. pro Roberto assim, tá, Roberto, o Jorginho por quê? Ele não vai dizer que não, porque o Jorginho Tem joga identificação. com uma pressão Não, lá em cima. tem identificação. Jogou no Avaí, Jogou. é da casa, 3 meses, conhece jogou, o futebol catarinense. É a mesma coisa que ele fala do Gilmar Dalpozo. O Gilmar Dalpozo por quê, Roberto? Porque mora no meu prédio, conheço. É da cidade. É da cidade. Jogou no Avaí, foi goleiro. O Gilmar jogou mais tempo. O Gilmar jogou um Jogou ano e jogou uns pouco. bons 2 Sim. anos. Fez uma boa Série B com ele. Foi assim. muito bem. Era um bom goleiro, Gilmar. É um Até clássico quebrou dos mais o jovens dedo aí que na... não- O Carlinhos Bala Carlinhos quebrou Bala. o dedo. Um Eu clássico lembro dos que tava nesse Scarpelli, jogo. 1-1. O Avaí jogou aquele jogo, se não me engano, com 7 jogadores da base, uma coisa assim. Figueirense tava ganhando todo mundo goleada, empatamos 1-1 lá, ele fechou o gol. Fechou gol. Era um bom goleiro. Os mais jovens aí Mas não era- lembram do Gilmar E Dalpozo. ele fez um gol contra o Avaí, não sei se Era um já bom falamos goleiro. aqui, acho, né? Pelo Caxias, na Sim. Copa do Brasil 2000, ele fez um gol de pênalti contra o Avaí. Olha aí. Falar em vitória, ganhamos, né? Ganhamos ontem. Lá na Primeira ressacada. vitória com público na ressacada desde setembro. Contra 2-1. o Atlético Mineiro de Rodrigo Santana. 2-1. Rodrigo Santana, pé quente, então, pro Avaí. Ele Pois é. sabe como fazer a gente feliz, né? Isso Né? aí- E o Ele tava lá ontem. E o auxiliar Evandro, que né, levou o time a campo e o Avaí venceu. O que tu destacas, Fernanda, desse jogo de ontem? O que te mais chamou a atenção? Olha, é difícil avaliar o Evandro em um jogo. Eu acredito que... Enfim, o que chamou a atenção, eu acho que foi um pouco mais de vontade do time até em campo, sim, mas continuou desorganizado pra mim. Mesmo os Isso problemas... foi bem visível no estádio. Assim, mesmo os problemas pegada defensivo de sempre. O Avaí tentava, mas era assim também, enfim, no final ficou só cruzamento e ver o que dá. Tanto que o gol que saiu foi de um escanteio? Escanteio. Foi escanteio, né? Escanteio, e daí sobrou, e enfim, temos um matador. Porque também, se caísse no pé de outra pessoa... Calma. Torcedores, calma. Não, mas assim, se caísse provavelmente no pé de 90% ali do time, Não, foi legal, a matada já ia ser na canela e pra fora. Uhum. É o que a gente tem visto. E... O Jonathan tem um voleio, né? O Jonathan tentar um voleio, jogar lá longe. Exatamente. Tentou uma bicicleta, não foi? Levou um amarelo, não foi isso? Foi. E no outro jogo tentou um voleio, mandou lá em cima. No Então, assim, aeroporto. o que eu vou falar também, a gente pode falar do físico dos jogadores? Como é que o Jonathan, falando dele, com 20 anos, 16 ontem de fevereiro, tá ainda daquele tamanho? Não pode, não pode. Alguém tem que... Aí vai da gestão também. Alguém tem que ir lá e pegar no pé. Nem que for do preparador físico e dizer o que tá acontecendo, por que tá assim. Né? 20 anos de idade, ele não é mais o Walter. Imagina os 30. Imagina aos 30, assim. Então, eu acho que eu vou começar a avaliar o Avaí a partir de agora, porque até então, pra mim, foi um arremedo de time em campo, sem organização tática nenhuma, independente de 3 zagueiros ou 2 zagueiros. O que a gente viu foi alguns bons minutos, como vocês falaram, em alguns jogos aí no início do programa, que vocês citaram. E ontem foi mais do mesmo, um pouco mais de vontade pra ganhar. Eu vi. Pra mim chamou bastante atenção, assim, né? Os primeiros, a gente tava lá, né, Vini? Nos primeiros 20 minutos, tu via realmente, olha, como diz o outro, um sangue nos olhos, assim. Tu já via que a pessoa tava pressionando mais lá em cima. Até no gol, né? No gol, no grupo todo. E o Vini, uma boa partida do Jean Martin, achei. Até durante o jogo tuitei de que o Evandro mexeu mal, depois fui informado que ele pediu pra sair e tal. Sim. Mas uma grata surpresa, porque ele tinha jogado pouquinho ali contra o Brusque, então ontem foi de fato vamos dizer que foi a estreia assim de verdade, né, como titular e tudo mais. Eu acho que tem 2 fatos interessantes nesse jogo.
em primeiro lugar, uma ruptura de modelo. Em pouquíssimo tempo ali de treinamento, adaptação, enfim. A ideia do jogo me agradou. Quando eu vi a escalação, era mais ou menos o que eu teria em mente com esse mesmo elenco. O Bruno Silva, que veio como um primeiro volante, não é um primeiro volante. Há muito tempo ele não é um primeiro volante. Então, se buscou dentro do elenco a alternativa Jean Martin, que funcionou legal. E o Bruno Silva teve um papel mais adiantado ali num 4-1-4-1, mais ou menos ao lado do Valdívia, digamos, com características diferentes. Inclusive na área, tendo né? pisado na área. Né? Pisou na área. Então essa ideia de jogo me agrada. A execução da ideia, como disse a Fernanda, foi um arremedo, de certa forma, porque assim, para estruturar um time não é da noite pro dia. Né? Então é uma ruptura de trabalho. Então isso tem um fator complicador. Mas eu gostei da ideia. Eu acho que o Avaí, o Rodrigo Santana, pode se pautar mais ou menos nessa ideia para organizar o seu time. Porque tu tem um jogador como o Bruno Silva, que é muito importante, né? É um dos destaques do elenco. E ele não faz a função de primeiro volante, ele não faz no 4-2-3-1, por exemplo, fica mais complicado para ele. Então essa ideia de 4-1-4-1 fica um pouco mais interessante nesse sentido. E a estreia, aí o segundo ponto, as estreias, né? O Kelvin foi muito bem. Surpreendente, claro, inclusive. Né? Sim, para quem chegou ontem e não foi relacionado para o jogo de quinta, né? De quinta porque estava mal fisicamente, porque jogou 90 minutos no domingo. Quinta-feira, em tese, não estaria pronto para jogar 15, 20 minutos. E no domingo jogou 90. Não, mas o o Marquinhos depois do jogo falou que ele estava pronto e que foi o Inácio opção deixou, do né? técnico que deixou ele... E a estreia do Gaston, né, que daí gera uma expectativa altamente positiva, apesar de ser também poucos minutos, mas a expectativa de que achamos o 9, digamos, né? Claro que a gente vai ver isso mais pra frente, né, com o passar dos jogos. Quase que ele se consagra no primeiro lance, né? No primeiro lance, mas ele mostrou, sobretudo, personalidade. Né? Então, acho que tem esses pontos positivos, apesar de, como eu falei, muito embrionário para tu fazer uma avaliação tática, enfim. O Avaí ganhou na raça mesmo, ganhou porque teve a questão da vontade que a Fernanda citou. Mas eu achei interessante a ideia do jogo. Achei interessante. A vantagem do Gaston Rodrigues é que ele está em forma e corre, né? Aliás, acho que uma das grandes dificuldades que o Avaí teve no ataque ontem foi a pouca mobilidade do Jonathan, né? Eu acho assim, eu sou meio xarope, né? Talvez na exigência, mas assim, eu vi muito comentário assim, resultadista, sabe? Assim, não, ontem foi, ontem. Sim. Cara, eu achei assim, primeiros 20 minutos eu achei muito bom. Mas se não sai aquele gol do 9, o que ia ser falado? O Joinville botou 2 bolas na trave, aí se uma bola aí sim, o Joinville bota uma daquelas bolas entra, empata o jogo, sei lá, 2-2. Aí mudou tudo? Não, tem que ver o que aconteceu no jogo, né? Eu acho que os primeiros 20 minutos foram bons, gostei da mudança de formação, o Jean Martin acho que uma ótima novidade, aí uma crítica aí ao ex-treinador, né, que ele não viu esse jogador, né? Acho que como o ali, né, no meio campo, o primeiro volante, ele deu mais pegada e mobilidade também, que ele saía mais para marcar, matava a mesma jogada. Ele tem uma cara meio de monge budista, mas o bicho é enfesado, né? Chega junto, gostei da atuação dele. E o Kelvin também, eu acho que contribuiu bastante, um jogador que vai ser titular. Agora sim, achei que foram 20, 25 minutos ali bons. Eu até comentei, tava vendo o jogo, comentei lá com meu pai, assim, diferente do jogo contra o Criciúma ficou lá enterrado, o Avaí, né, tocando. Nesse jogo não, o Joinville tá tentando jogar e o Avaí não deixa. O Joinville marcou lá em cima, tentou sair, o Avaí não tá deixando o Joinville jogar. Mas depois, assim, aí até meados, assim, dos 30 do segundo tempo, eu achei sofrível, assim, sofrível mesmo, assim. Achei que acabou, não sei se acabou o gás, não sei. Segundo até tempo, pelo ímpeto inicial. Grande parte do tempo o Joinville dominou. E o Joinville tinha uma estratégia muito clara de não confiar no Frigério. Queimou um monte de bola de fora da área, né? Uma delas fez um golaço. Então, no final, o Avaí voltou assim, não, tem que ganhar o jogo. Aí conseguiu um gol na bola parada, rebateu ali. Aí o Gaston fez o gol. Mas assim, no geral, não achei assim, agora sim.
Mas acho que essa formação gostei mais do que da formação do Inácio, porque no início estava bom. Gostei das triangulações que tinha ali, o Valdívia com o Rildo, o Capa, lá do outro lado, o Bruno, com o Kelvin e o Lourenço. Eu gosto quando tem essas triangulações ali. Acho que faltou o centroavante dar mais opção, que daí... Sabem que o nome disso é o jogo apoiado. Tem que anotar isso. Eu tenho que parecer moderno. Nova língua do... Porque daí, né, faltou o cara aparecer assim pra... Achei muito eu acho que a criação ainda segue sendo o grande calcanhar de Aquiles, né? E aí, não só uma criação mais cerebral, mas os contra-ataques que o Havaí teve. Pô, Valdívia, pelo menos uns 3 contra-ataques de uma coça, 3 contra 4, 4 contra 3, 5 contra 3, e não conseguiu, né, transformar isso em gol. E uma coisa que me chamou a atenção, o Felipe, que adora o ponta canhoto jogando pelo lado direito. Mas ontem funcionou bem, porque o Kelvin pega a bola e vai pro meio. O Kelvin dá esse... tem esse nuance, como diz o Roberto Alves, de trazer para o meio, né? De tentar uma coisa diferente. Tenta o fundo, mas se não dá, ele tem recurso para tocar para trás, para trazer uma jogada para o meio, para bater para o gol e tal. Acho que foi uma boa estreia aí do gostei. Kelvin. Um jogador muito frio, o Kelvin, né? E nesse momento... Zero Kelvin. Meu Deus. Acho que isso Kelvin. diz que a gente está na hora de encerrar. Depois dessa. Pode ser. Mas individualmente até, acho que teve 2 destaques negativos nesse sentido. Acho que foi o Rildo, que até agora não apareceu tecnicamente, não é só a questão física, não. Várias bolas dominadas, né, inclusive nessas oportunidades de contra-ataque. E o próprio Jonathan, né, que está realmente bem aquém fisicamente, ele tem um potencial enorme. O Juninho até colocou ali nos comentários que ele tá do meu tamanho, né? Não sei Eu não li esse pra te culpar, não quis mas eu li, o amigo. leva uma boa. Tu não é pago pra jogar futebol, né, amigo? Exatamente. Eu posso, inclusive, tomar uma geladinha nos jogos ali, né? Ninguém vai bater em ti também se estiver tomando uma gelada na night. Assim, exatamente. Eu consigo ver semelhanças entre o que aconteceu com o Capa e a situação do Jonathan. Porque ambos estão sendo cobrados por atitudes que eles têm fora de campo, né? O Jonathan está acima do peso porque o que ele faz fora do campo está influenciando dentro do campo. Eu não sou adepto da ideia de ser babá de jogador. Acho que todos ali são adultos. Todos ali têm ótimos salários. Para a realidade, pode não ter o salário da Série A, mas para a realidade brasileira são ótimos salários, né? Então eles têm que ter no mínimo essa consciência de que o que eles fazem fora de campo reflete dentro, e isso é uma coisa que está em cada um, né? Eu acho que aqui no Brasil assim, é muito permissivo com relação a isso, sabe? Essa ideia do não, mas todo jogador é assim, profissional, né? Mas é boleiragem, mas tá certo, tem o direito, é um direito, cara, é um direito, de fato, mas ele vai ser responsabilizado por extrapolar esse direito, a meu ver, né? Eu sempre gosto de olhar assim, quando vem alguém de fora, e nessa linha ainda de quem vem de fora traz uma outra ideia, sempre que um jogador europeu, enfim, de fora, vem pra cá, já perceberam como sempre sai uma matéria assim, agora é o Honda, né? Uhum. Honda impressiona fisicamente. 4%, cara, de gordura no corpo. Paro pra pensar e digo assim, sim, porque ele é um jogador de futebol profissional. Ele é um atleta. É um atleta. Então, assim, na cabeça dele é inadmissível que ele esteja fora de forma. Porque ele sabe, enquanto a minha carreira está ativa, é minha obrigação estar pronto para jogar. Entendeu? Então, é fato. Aqui no Brasil, não. Aí, mas tá... Voltou das férias. E aí, geralmente, o cara que é talentoso, aí, o time depende dele... Então, acho que até nisso a entrada do Gaston é algo que vai ser bom, assim, né? Entendeu? Porque hoje se o Rodrigo Santana daqui 14 dias, lá na 15 dias, 14, né? Contra o Tubarão, botar o Jonathan no banco e jogar o Gaston, ele vai segurar. Ele vai esperar. Agora, se bota o alemão domina 3, 4 bolas na canela, o Jonathan já começa a aquecer porque sabe que ele vai entrar, né? A qualidade técnica dele dá a ele esse perfil.
Mas é um desperdício, cara, pra mim. E a mesma coisa o Capa, um cara que depende exclusivamente da sua força física. Ele não, valência com dele, todo né? respeito ao profissional, assim, a única valência dele é a intensidade física. É aparecer pro jogo. Aparece correr, pro jogo, ele não peca por omissão, jamais, ele aparece bastante. E fica se rendendo a esse tipo de comportamento. E ao que tudo indica, e já conversamos com pessoas aí que são próximas a ele, o problema dele é esse. É a bebida, é a noite, é um cara que, enfim, não se cuida de maneira geral. É que assim, se apresentasse em campo algo diferente, vamos dizer assim, eu tenho certeza que o pessoal não estaria vigilantes da noite aí. Tem as do peso e tem as da noite agora. Sim. Mas a gente tá... O Capa é um dos caras mais criticados no Avaí, nesse início de campeonato. Então é óbvio que a cobrança vai ser em cima dele. Então, mas não, eu sou totalmente contra a violência. Acho que violência totalmente fora de questão aqui. Mas vão ser cobrados sim, porque é desempenho deles. E se o fora de campo está interferindo... Só que assim, tem que ser cobrado por torcedor? Não, eu acho que tem que ser cobrado por gente dentro do clube. Pelos empregadores dele. O Avaí resolve isso administrativamente. Isso. Eu É acho isso que que eu o ia Educa chegar. até colocou à tarde isso, por exemplo, ia de citar esse que tweet. deveria ser de fato uma questão jurídica, assim, olha aqui, ó, contrato, né? Até no contrato. te apresenta acima Claro. do peso, tem esse tipo de punição, esse. Com certeza. E não seria nenhum absurdo, porque é o Sim. métier dele, É o né? que ele depende. É o que ele depende. Nada justifica, eu não acho que isso é papel da torcida, sabe? A torcida vai ficar vigiando onde é que tá o jogador, se tá na noite ou não tá, enfim. Eu acho que é de cada um, É cara. a análise de desempenho do jogador. Ponto. Não, Eu acho porque que assim, ó, quem o tem que clube tem que cobrar ter é o análise chefe de dele, né? desempenho, Não né? é? o Capa foi lá, né? As imagens mostram aí que o pessoal cobrou ele, deram um tapa No copo. na dele. bebida dele e tal. Vai fazer ele parar de beber? Não. Vai fazer ele beber em casa. Claro. Porque não é uma. Né, a questão não tá na rua. A questão tá nele não tomar uma atitude profissional com relação à bebida. Então, né, não vai fazer ele se ligar que ele tá quebrando na noite. Não, ele vai beber em casa. Sim. Eu acho que quem tem que cobrar ele é a chefia dele, né? Não, sinceramente, eu acho lamentável, assim, torcedor Sim, né, sim. e fazer o que foi feito ali. Já no último dia já teve nota circulando aí, ameaçando o jogador. Eu acho que essas são coisas perigosas, né? E acho até que o clube deveria se posicionar quanto a isso. Não sei se houve esse posicionamento, eu confesso que não acompanhei hoje nas redes sociais, mas Deveria ter uma resposta. deveria ter uma resposta a isso, né? É uma coisa meio grave isso aí. Então acho que se o Capa tem esses problemas, eu não sei, tô sabendo agora aqui do Rafael, mas assim, ele tem chefia para isso, né? Para acompanhar, para cobrar o cara, não precisa... Eu acho que são duas coisas distintas, a atitude do Capa e a atitude do torcedor, né? A atitude do Capa, em primeiro lugar, demonstra uma falta de profissionalismo nesse sentido, né? Porque é um jogador que já tem sido criticado justamente pela forma física, e é um jogador que, mais do que isso, ele depende muito da forma física dele para ter atuações de não diria de alto nível, mas condizentes com o futebol profissional, né? Então, o maior destaque do Capa na carreira foi quando ele estava fisicamente voando, porque abaixo, tecnicamente, ele não tem um menor diferencial, né? A verdade é essa. E que essa boa fase dele aí já ficou lá em 16 e 17. 16, né? isso. 18 dele foi ruim, Foi o 19 péssimo, dele foi péssimo, 19, então tem que se ligar, né? Exatamente. Então, duas coisas distintas. A atitude do torcedor e a atitude do Capa também de se repudiar, nesse sentido. Tá certo. O Alexandre... não, o Alexandre Fortecamp, eu perdi o Alexandre Ávila, né? Disse que cobrando que a gente interaja um pouco mais com os torcedores, né? De fato, hoje a foi gente muita se empolgou. correria, né? Pedimos desculpas a todo mundo que ficou aí, mas enfim, fica o nosso abraço carinhoso a todo mundo que participou com a gente. Já estamos aí com o horário estourado aqui com a galera do ITS. Acho que vamos encerrando, né? Uma palavrinha final aí, Fernanda. E aí, o que esperar dessas próximas semanas de trabalho sem jogo? Jogo só na outra segunda-feira, né? Depois do carnaval. Dá o arremate final aí. Não vou me estender muito, porque a hora já é avançada, mas desejar sucesso aí ao novo treinador, que as ideias deem certo, né? E façam levar aos resultados, que é muito importante aí também.
e aos objetivos do clube, que a princípio é ganhar o Campeonato Catarinense e subir para a Série A do Brasileiro ano que vem. Então, desejar sucesso aí ao treinador e vamos acompanhar aí o desenrolar dessa história. Tá certo. Obrigado, Fernanda. Vini, dá um arremate final aí da tua participação, por gentileza. Nessa linha da Fernanda, agora com o novo treinador, vamos ver o trabalho dele, conhecer. Certamente uma semana mais tranquila, né? Tivemos uma semana aí de turbulência. Agora o treinador vai ter tempo, né, para colocar o seu trabalho, para colocar suas ideias, para preparar a equipe para a sequência aí do Campeonato Catarinense, finalzinho da primeira fase, e logo em seguida já tem os jogos decisivos, né? Então vamos acompanhar e vamos torcer especialmente para que dê tudo certo. Um abraço a todos aí. Valeu, Vini. Felipe, tua saudação final para a turma aí, por gentileza. Saudação com informações, rapidinho. O Avaí Kinderman, esse fim de semana, venceu o Grêmio, lá em Caçador, 1-0. É a segunda vitória em 3 jogos, ganhou os 2 jogos em casa, vitória contra o Vitória, né? 7-0 e agora 1-0 contra o Grêmio. Perdeu lá em Corinthians por 2-1. Está em terceiro no Brasileiro Feminino Série A1, que é a principal divisão, né? E volta a jogar agora dia 29 contra o outro gaúcho, né? Que é o Inter, aí lá em Inter. Não sei se eu jogo no Beira-Rio, não sei dizer se é em Porto Alegre ou se é outro local. Mas ela é fora de casa contra o Inter. Tá bem por enquanto, tá no G3 ali. Classificam 8, né? Então tá dentro da zona de classificação. Tá dentro da zona. Valeu então, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até altas horas, obrigado ao pessoal do It's Coworking, para quem quer saber um pouco mais aí sobre o It's Coworking, né, uma casa de trabalho compartilhado aqui no Cobrasol, é só acessar aí o itscoworking.com.br ou ligar no 3375-0040 para saber todo o hall de serviços prestados aí pelo It's. Obrigado a Carla e ao Bruno aqui do It's pela parceria. Voltamos na próxima segunda-feira, vamos ver, porque é carnaval, vamos ver como é que vai ficar aí o horário, mas vamos avisando o pessoal nas redes sociais aí. Valeu, pessoal, obrigado e até semana que vem.